Olá, senhores, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para dar continuidade no estudo sobre progressões aritméticas, hoje para falar sobre as propriedades da PA. Então, nobre guerreiro, vamos lá. Olha só, para a gente falar sobre as propriedades, nós vamos precisar de umas informações aqui que nós já vimos, acho que na aula passada. Olha, nós vimos que cada termo da PA pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Isso, acho que foi na aula passada que nós vimos, né? Nós vimos que, a partir do segundo, nós pegamos sempre o termo anterior, soma mais a razão, né? E nós chegamos nessa igualdade aqui que nós temos. O A1 é igual a 1 mesmo, o A2 é igual ao A1, que é o termo anterior, mais a razão. O A3 é igual ao termo anterior, que é o A2, mais a razão, só que o A2 é A1 mais a razão, então você tem o A1 mais a razão, mais a razão. Por isso você tem A1 mais duas vezes a razão. Qualquer coisa, veja o vídeo aí, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí a gente vai tendo, inclusive a fórmula do termo geral, nós descobrimos dessa maneira, né? Fazendo esse cálculo assim. O que nós observamos é o seguinte, que o númerozinho que multiplica o R, a razão, é sempre uma unidade a menos que o índice. Ó, aqui é 1R e aqui é 2. Aqui é 2, aqui o índice é 3, tá vendo? Então o índice 4 ali é uma unidade a menos, que é 3. E aí a gente descobriu que se eu quero encontrar o AN, então é igual a 1, e aí quem vai multiplicar o R é uma unidade a menos que o AN, né? Que é o N. Uma unidade a menos que o N. Então, N menos 1. Por isso, nós vimos que a fórmula do termo geral é essa. Então, para o termo AN menos 1, que é o que vem antes do AN, então é o A1 mais quem? Aí uma unidade a menos que o N menos 1, ó, você tem o N menos 1, uma unidade a menos é fazer menos 1, né? Por isso é N menos 2. Então aqui você tem o A1 mais quem? O N menos 2 que multiplica a razão. E assim, se eu fizesse o AN menos 2, então seria o A1 mais N menos 3, isso, N menos 3 vezes a razão. E assim por diante. Qualquer coisa, você veja aí os vídeos anteriores para você entender melhor isso, tá? Porque nós vamos precisar dessa ideia aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que toda vez que nós somarmos, nós temos aqui uma PA genérica, cujos termos são A1, A2, A3, até o AN. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, que quando nós somarmos os termos equidistantes dos extremos, a soma sempre será a mesma. Ó, se eu pegar o A1 mais o AN, vai dar um certo valor. Se eu pegar o A2 mais o AN menos 1, é o que vem antes, vai dar esse mesmo valor. Se eu pegar o A3 mais o que vem antes, que é o AN menos 2, vai dar a mesma coisa. E assim a gente vai afunilando esse negócio e essa soma sempre será a mesma. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Para poder falar das três propriedades que, na verdade, se resumem em uma só. Olha que coisa maravilhosa. Ah, tem que gravar três propriedades? Nada. É uma coisa só. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Olha, se eu somar o A1 com o AN, A1 mais AN. Agora, escrevendo essa mesma soma em função de A1, do primeiro termo com a razão, igual a gente fez aqui, a gente vai ter o seguinte, o A1 é o próprio A1, né? A1 mais, só que agora o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Ok? Bom, A1 mais A1 dá 2A1, né? Ok. Vamos guardar essa informaçãozinha aqui. Vamos agora somar o segundo aqui com o penúltimo, que é o A2 mais o AN menos 1. Então tá. Bom, o A2 é A1 mais a razão, né? A1 mais a razão. Ok. E o AN menos 1 é o A1 mais N menos 2 vezes a razão. A1 mais N menos 2 vezes a razão. Ok? Bom, isso aqui vai ser A1 mais A1, 2A1. Mais a razão, mais N menos 2, que multiplica a razão.
Ok, bom, eu vou colocar o R em evidência da razão. Vai ficar 2A1 mais. Vai ficar, aqui vai ser 1 mais N menos 2. Isso tudo que multiplica a razão. Repare que se eu aplicar a distributiva, R vezes 1 dá R. R vezes N menos 2 dá N menos 2R. Ok? Por isso que fica dessa forma. Só que eu tenho A1 mais N menos 2. Esse 1 com menos 2 dá menos 1. Então, a gente vai ter 2A1 mais N menos 1 vezes R. E aí, olha que coisa linda. Nós chegamos... Opa, cortei tudo aqui, né? Mas tudo bem. Olha lá. É ou não é o mesmo valor? É uma coisa, né? Se você fizer com o A3 e o AN-2, vai acontecer a mesma coisa. O A4 e o AN-3 vai acontecer a mesma coisa. Sempre que você for somando os termos que são equidistantes dos extremos, sempre terá o mesmo resultado. Isso é uma propriedade da Terra. Tudo bem? Ok. Ficou entendido isso daí? Deixa eu sair aqui para você fazer um print. Beleza, então. Você entendeu isso aqui, entendeu? A boa notícia é que você não vai precisar fazer isso aqui em momento algum na sua prova. Pelo menos aí em nível de ensino médio, você não vai ter que ficar fazendo isso, não. Isso aqui eu só estou mostrando para você que isso funciona dessa maneira. Isso é uma propriedade. Tá? Só provei para você que isso é verdade. O que você vai ter que fazer é usar essa propriedade, assumir isso como verdade e resolver as questões. Simples assim. E eu vou colocar agora aqui no quadro, eu vou apagar aqui, e vou colocar umas coisinhas aqui para a gente concluir esse negócio, tá bom? Beleza, gente? Olha só. A primeira propriedade que eu trago para vocês diz o seguinte: a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. É o que eu mostrei agora para vocês. Somando os extremos, tem um certo valor. Se somar o segundo com o penúltimo, tem o mesmo valor e assim por diante. Tá? Então, essa é a propriedade aqui. A soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre a mesma. Vamos lá. Ó. Tenho aqui uma PA de razão igual a 3. Então, eu tenho 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Se nós somarmos os extremos, olha, 2 mais 17 dá quanto? 19, né? 5 mais 14 também dá 19. 8 mais 11, 19. Viu como funciona? Isso vai funcionar sempre, 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 ok? Então tá, pegou essa ideia? Vou colocar a segunda propriedade aqui para vocês, que é igual a essa. Mais ou menos igual, tá? Beleza, gênio? Vamos lá. Olha, a segunda propriedade, eu estou chamando de segunda propriedade, mas isso não tem ordem não, tá? Na verdade, tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa, você já vai entender. Olha só, quando uma PA possui uma quantidade ímpar de termos, o termo médio, ou o termo central, é igual à média aritmética dos termos extremos. Olha, vamos lá, eu estou dizendo que quando você tem uma PA tem uma quantidade ímpar, então naturalmente vai ter um termo do meio, né? Se você tem aqui A1, A2 e A3, uma quantidade ímpar tem um termo aqui no meio. Se você tem A1, A2, A3 e A4, não tem um meio, tem 2 aqui no meio, né? Se você tiver 5, então agora a gente já tem um termo central, não tem? Agora nós temos esse aqui que é o termo central, tá vendo? Então, a gente só terá um termo médio, um termo central, se tiver uma quantidade ímpar, tudo bem? E quando nós temos uma quantidade ímpar, nós dizemos que isso é uma propriedade. Na verdade, essa propriedade é igual à anterior, que eu já vou mostrar para vocês. Ó, eu estou dizendo que o termo central, o 10, é igual à média aritmética dos termos extremos. Ou seja, a média aritmética de 2 termos, basta somar esses termos e dividir por 2, né? Isso é 20 dividido por 2. Isso dá 10. Realmente dá certinho, né? Mas, se você observar, essa propriedade é a mesma anterior. Porque, olha só,
Vamos somar os extremos. Somei, ok. Deu 20. Soma esses aqui agora. Ó, 6 mais 14, também dá 20. Quando você chega aqui, como ele é único, ele está no meio, é ele com ele mesmo. Ele é equidistante, ele com ele mesmo, equidistante dos extremos, tá? Sempre dois termos aqui que têm a mesma distância dos extremos. Olha, eu tenho aqui o 2 e o 18, esses são os extremos. O 6 e o 14 são equidistantes dos extremos, a distância é a mesma dos extremos. E o 10, ele com ele mesmo, ele é o primeiro e ele é o segundo termo, digamos assim. É a mesma distância. Então, na verdade, essa propriedade que a gente chama de propriedade do termo médio é a mesma propriedade anterior, tá? Só você lembrar que se tiver um número ímpar de termos, o termo central vai ser a média aritmética dos extremos, mas não é só os extremos, é a média de todos os termos equidistantes, tá? E sempre lembrando que a propriedade é a mesma, só que aqui você, por somar ele com ele mesmo, a gente acaba pensando que é uma outra propriedade, mas não é, vem da mesma ideia da primeira propriedade. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Bom, tanto é que eu vou mudar aqui, eu vou acrescentar mais um termo aqui nessa propriedade. Olha, aqui a razão é quanto? É 4, né? Ó, 2 mais 4 dá 6, mais 4 dá 10, mais 4 dá 14, 18. Então, o próximo vai ser 22, certo? O próximo vai ser 22. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, o 10 já não é mais o termo médio, né? Já não é mais. Ó, vamos lá. A soma dos extremos. Aqui dá 22 com 2 dá 24, né? O 18 com 6 dá 24, né? O 10 com 14 dá 24. Agora eu vou colocar mais um termo. Dá 26. Ok, nossa PA está crescendo aí com a mesma razão, né? Olha, 26 mais 2 dá 28. 6 mais 22 dá 28. 10 mais 18 dá 28. 14 com 14 dá 28. Ou seja, o termo médio é a média aritmética da soma dos extremos. Mas, na verdade, é a mesma propriedade que a gente já tinha visto, né? A propriedade é uma só, tá bom? Então, deixa eu sair daqui para você fazer um print aí, se quiser. Já ficou bagunçado aqui com outra cor, mas deixa eu tirar daqui, então, pelo menos para ficar com uma cor. E aí, se você quer fazer o print, vai dizer assim, ó, o 14 é igual a 2 mais 26 dividido por 2. Ok? E aí, deixa isso para você entender. Ok, gente, então eu vou colocar a terceira propriedade, que também é igual à primeira como essa, tá? Mas segura aí. Beleza, gente? Então aqui nós temos a nossa terceira e última propriedade, que é tão igual à segunda, que é igual à primeira. Olha só. Essa propriedade diz o seguinte: dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é igual à média é igual à média aritmética dos outros dois. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Se você tem uma sequência de 3 termos, onde eu tenho, se esse aqui é o AN, o que vem depois dele é o AN mais 1, né? Então, o que vem antes é o AN menos 1. Então, eu estou dizendo que o termo do meio é esse aqui, né? É igual à média aritmética desses dois, ou seja, eu somo o AN menos 1 com o AN menos 2, mais 1, tá aqui, e divido por 2. A média aritmética de 2 termos, de 2 números, basta somar esses caras e dividir por 2. Tudo bem? É o que está escrito aqui, é isso. Se eu tiver uma sequência A1, A2, A3, A4, A5, e aí, por exemplo, eu posso garantir, de acordo com essa propriedade, né, que 3 termos consecutivos, eu posso pegar, por exemplo, esses 3 aqui. E aí o A4 vai ser igual o A3 mais o A5 dividido por 2. Ok? Da mesma forma, o A3 vai ser igual ao A2 mais o A4 dividido por 2. Ou seja,
eu pego o anterior e o posterior, né? O do meio é igual ao anterior, né? Os extremos, e divido por 2. Essa propriedade, só pegar meu apagador que caiu, ok? Não sei se vocês estão vendo, não sei se você está ouvindo, tem um cachorro aqui latindo, chorando o tempo todo. É que a vizinha passou mal, está no hospital, está fazendo tratamento, e a cachorrinha é muito apegada e ela fica chorando o tempo todo. E aí eu peço desculpas aí se o barulho está incomodando a nossa aula, mas eu também fico triste com isso, porque eu também tenho um cachorro, tenho 3 cachorros aqui, eu, minha esposa, minha filha, nós gostamos de animais, e a situação é triste, né? Você vê quando o animal fica longe do seu dono, fica assim, triste, e entristece a gente. Para quem gosta de animal, não sei se você gosta, a gente fica assim, triste com isso. Então, não fique triste se o choro do cachorro está atrapalhando um pouco a aula, mas tomara que fique tudo bem. Vamos lá. Então, você entendeu isso aqui, né? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, que foi dado na primeira propriedade, e todas são a mesma propriedade, acredite. Olha só, se nós pegarmos esses 3 termos aqui, olha só, o termo do meio, o 5, é igual à média aritmética dos outros dois, ó. Dividido por 2. 2 mais 8 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. E eu falei barulho, de quebra ainda tem moto, ônibus, periquito, papagaio, vizinho brigando, chorando. É assim, desse jeito. Mas vai, a gente chega lá. Tudo bem? Então, quaisquer 3 termos consecutivos que você pegar, sempre será assim. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Aí você pode pensar, mas isso é diferente do que a gente viu. Não é. A segunda propriedade, a gente viu que se nós tivermos uma PA com uma quantidade ímpar de termos, deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem uma quantidade par, não é? Eu vou tirar um aqui para ficar uma quantidade ímpar. Ó, ficou ímpar, né? O termo do meio, agora tem um termo do meio. O termo do meio não é igual à média aritmética dos extremos. E aí a gente viu que isso, na propriedade passada, a gente viu que essa propriedade é a mesma da primeira. Porque nós vamos somando, essa soma é igual, e depois esse com esse mesmo. Ok? Então, se eu tiver 3 termos, como está falando aqui, eu tenho uma PA com uma quantidade ímpar de termos. Tem ou não tem? Vamos ficar aqui com uma quantidade ímpar? Olha só. Vamos ficar aqui com uma quantidade ímpar. Ou seja, aí eu vou dizer que o termo central é igual à média aritmética dos extremos. É a mesma coisa. O 5 é igual à média aritmética dos extremos. Olha, é ou não é? Então, essa propriedade dos 3 termos, que parece uma coisa nova, não é nada novo. É a mesma propriedade que a gente já viu. Só que isso normalmente é ensinado, às vezes, na escola, e aí eu preciso trazer isso aqui para vocês. Mas as 3 propriedades são uma coisa só. Tudo bem? Então, agora, para fixar bem essa ideia, eu vou colocar aqui um exercício para a gente. Beleza? Vamos lá, então. Vou só apagar o quadro. Beleza, gente, vamos lá. Olha, tem aqui este exercício que está dizendo, sabendo que, e aí nós temos essa sequência, né? 2x mais 1, 3x, 6x menos 5, formam, nessa ordem, uma PA, determine a razão e o 37º termo dessa PA. Vamos lá. Olha, se isso aqui é uma PA, nós temos 3 termos consecutivos. E aí nós vamos usar aquela última propriedade, que na verdade todas são iguais, né? Mas nós vamos dizer que vamos usar aquela propriedade, tá? O termo central, o termo do meio, é a média aritmética dos outros dois, tá? Então, vamos lá. O 3x é igual o 2x mais 1 mais quem? 6x menos 5 dividido por 2, ok? Vamos multiplicar essa equação inteira por 2? Ou aquele macete, né? Passa esse 2 para cá multiplicando. Vai ficar 6x é igual a 2x mais 6x dá 8x. 1 menos 5 dá menos 4. Ok. Vamos jogar o 8x para cá ou simplesmente subtrair 6x aqui, 6 lá, enfim, do jeito que você achar melhor. Tá? Vamos fazer assim. Vou jogar para cá. Finge que a gente está jogando. 6x menos 8x é igual a menos 4.
Isso aqui dá menos 2x é igual a menos 4. Então, 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Ok? Nós já achamos o valor do x. Bom, nós precisamos determinar duas coisas, né? A razão e o 37º termo da PA. Nós já sabemos o valor do x. Então, vamos reescrever a nossa PA substituindo o valor do x. Olha, x é 2, então vai ser... Nossa sequência vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Menos 5, 7. Pronto. Então, a nossa PA tem esses três termos. São esses termos aí que formam uma PA. 5, 6 e 7. Qual é a razão? A razão é igual sempre um termo menos o anterior, né? 6 menos 5 ou 7 menos 6, né? A razão é igual a 1. Ok. Bom, nós já sabemos que o termo geral, vou fazer aqui de outra cor. O termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, não é? Nós queremos o 37º termo. Ok. Então, vamos lá. O A37 é igual ao A1 mais 37 menos 1, sempre assim, devagarinho, passo a passo, para você fixar bem, tá? Vezes a razão, que é 1. Nós acabamos de descobrir. Ok. Então, o A37, olha, o A37 é o que a gente quer saber, né? Então, vamos lá. A37 é igual ao A1. Quem é o A1? O A1 é 5. 5 mais 37 menos 1 dá 36. 36 vezes 1, 36. Então, o A37 é igual a 41. Ok? Bom, então, nós já descobrimos o A37 e também a razão que é o que a gente queria, né? Ok, faz um print aí que eu vou te mostrar uma outra solução. Então, nobre guerreiro, se liga, se você esquecer isso, tem também uma outra forma de resolver simplesinho. Olha só, rapidinho, sai daí não. Olha só, nós sabemos que se nós pegarmos um termo menos o anterior, nós obtemos a razão, certo? Então, você concorda comigo? Se eu faço 3x menos o 2x mais 1, isso é igual à razão. Mas, se eu pegar o 6x menos 5 menos o 3x, isso também não é a razão? Então, o que a gente conclui? Que, se nós fizermos 3x menos o 2x mais 1, só que não pode esquecer de colocar o parênteses, tá? Os parênteses, ó. Porque é o 3x menos isso aqui tudo, tá? Se não colocar, o 1 vai ficar positivo. Então, 3x menos o 2x mais 1 é a mesma coisa de 6x menos 5, 6x menos 5, menos o 3x. Ok? Então, teremos 3x menos 2x menos 1 igual a 6x menos 3x dá 3x menos 5. Agora, repare o seguinte, olha, tem 3x dos dois lados, né? Vamos sumir com ele. Então, teremos menos 2x é igual a esse 1, vou jogar para lá, vai ficar menos 4. Multiplica isso por menos 1 ou simplesmente troca o sinal dos dois lados, que é a mesma coisa. Isso aqui dá 2x igual a 4, então x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2, né? Ok, nós já achamos o valor do x. Bom, daqui para frente é só repetir o que a gente já fez, né? Mas deixa eu colocar aqui para você. Olha, vamos lá. Se o x é igual a 2, a nossa PA vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, menos 5 dá 7.
A razão, a gente já fez, né? Mas vamos só repetir. 6 menos 5, 1. Qual é o 37º? Vamos lá, o nosso AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A37 é igual a 1, que é 5, mais 37 menos 1 é 36. 36 vezes a razão, que é 1. Então, o A37 é igual a 5 mais 36, que é igual a 41. E a gente já viu. Como tem mais de uma maneira de resolver, quase sempre isso acontece, tá? Então, é importante você entender bem essa aula de hoje. A aula de hoje é importantíssima. Aliás, todas elas são, tá? Mas a de hoje, para você compreender bem, e a aula passada também, né? Para a gente entender a aula de hoje, precisa entender a outra. Isso é fundamental para você saber resolver bem os problemas. Isso aqui, ó, cai toda hora em prova, tá? Deixa eu sair daqui para você fazer um print com essa segunda solução. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você realmente gostou, você vai curtir, vai compartilhar com seus amigos, pode comentar, fica à vontade, pode sugerir vídeos aqui para o canal, que na medida do possível eu vou fazendo, tá? Um grande abraço, bons estudos aí e vamos que vamos.